Vamos nos envolver com mais um encontro marcado. E eu estou fazendo uma trajetória que você pode verificar no seu, ou no YouTube, ou no Facebook. Essa trajetória que eu estou traçando. Mas antes de, ou em vez de passar a falar sobre isso, eu gostaria que você já chamasse pessoas da sua casa para participar deste momento. É um momento muito ativo, dinâmico. Não se trata apenas de uma gravação onde eu trouxe uma mensagem. Não se trata disso. Neste momento, neste exato momento, eu estou entrando na sua casa para que muita gente participe de um momento muito, mas muito dinâmico, que é o encontro da viração do dia. Hoje eu vou dar continuidade, mas antes eu queria orar, e como a tônica da viração do dia é se deliciar na presença de Deus, essa que é a tônica, se deliciar na presença de Deus. Um momento quando não lhe pedimos nada, um momento quando não estamos focados em nós mesmos, nas nossas necessidades. Porque o que acontece com muitos de nós, talvez a maioria de nós, que confessamos a Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, talvez estejamos mais interessados em vasculhar o bolso ou os bolsos de Deus, enquanto Ele quer ter intimidade com o homem, com o ser humano, enquanto Ele quer nos abraçar, nós estamos vasculhando seus bolsos para ver o que podemos dele tirar. Penso que isso tem sido uma das grandes falhas para a intimidade com Deus. Então, a viração do dia é um momento onde nós precisamos restaurar o desejo, unicamente o desejo, de abraçar a sua presença, de curtir a sua presença. Quando tudo se apaga, nada mais interessa, nada mais importa, a não ser amar a sua presença, sentir a sua presença, a presença sentida do Senhor, não a presença onipresente dele. Dessa aí nunca nos escondemos, mas da presença sentida e manifesta dele é diferente. E nós precisamos entrar nas dimensões da presença sentida e manifesta de Deus. Aí sim, nós esquecemos de nós mesmos, das nossas necessidades, e simplesmente nos entregamos. Aí Ele vem, nos abraça, nos acolhe, e então passamos a ter um momento de intimidade profunda com Ele. Quando talvez a única coisa que façamos seja respirar, gemer. Eu quero deixar você neste instante com um momento de louvor e adoração ao Senhor. E se eu posso lhe dar uma sugestão, não pensa nada nesta hora. Apenas envolva-se com a presença sentida desse Deus, que é o nosso Criador. Adoremos juntos. Aqui estamos nós, então. Muito bom. Este momento, ele precisa ser compreendido.
ele precisa de um raciocínio lógico. Por que é que fazemos isto neste horário? Primeiro, não estamos aqui estabelecendo um ponto doutrinário, de forma alguma. Não estamos aqui dizendo que somente nesta hora é que nós podemos buscar intimidade com Deus. Não. Hoje, em qualquer lugar e a toda hora. A mulher samaritana perguntou para Jesus: aonde que tem que se adorar? Vocês os judeus, ela disse que serão lá no templo. Nós os samaritanos lá no monte. Aonde é, afinal das contas? Jesus falou: a hora vem e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores simplesmente adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Isto é, não há um lugar, não há uma hora. Todo lugar é lugar, toda hora é hora. Então não estamos aqui dizendo que você não pode ter intimidade com Deus, um encontro para essa intimidade com Ele em um outro momento a não ser esta hora. Não. Apenas descobrimos algo, que se você percebe o que estamos colocando, e isso se transforma em uma revelação para você, você passa a dar um valor a esta hora. Então, assim como marcamos hora para tantas coisas, assim também nós podemos ter um momento onde descobrimos a importância, o valor espiritual e histórico. E é isso que estamos tentando ver. O que nós fizemos? Este é o terceiro encontro online sobre a viração do dia. E vai ser o último dos que eu estou trazendo, aliás, eu acho que esse é o quarto, do último que eu estou trazendo para desenvolver um raciocínio lógico. Começamos com Gênesis, capítulo 3, aonde o homem, depois de haver pecado contra Deus, rejeitado Deus, ouviu a voz de Deus, e diz a Bíblia que o homem teve medo da presença e da voz de Deus e se escondeu. E diz que isso aconteceu na viração do dia. Isto é, no final da tarde para entrar à noite, nesse período. Não é um horário certo, 6h15, 6h40, não. É um período. E aconteceu nesse período, do entardecer para o anoitecer. E o homem se esconde. A tragédia da humanidade é o homem rejeitar Deus. A tragédia da humanidade é o homem perder o rumo e se considerar ele a solução de si mesmo, sem necessidade de Deus. Quando aconteceu isso? Na viração do dia. Depois fomos, fomos para o capítulo 2, versículos 1 e 2 de Gênesis, e lá está uma palavra muito sugestiva. O homem foi criado no sexto dia, sem dúvida, e no sétimo dia Deus descansou. É o que diz a Bíblia no período que relata a criação, capítulo 1 de Gênesis. Mas nesses versículos 1 e 2 de capítulo 2, diz assim, que havendo Deus criado o homem no sétimo dia, descansou. Aí parece que dá um nó. Não. Aí é que está o segredo. O homem foi criado no sexto dia. A questão é, em que momento do sexto dia o homem foi criado? Esses versículos 1 e 2, especialmente o versículo 2 do capítulo 2 de Gênesis, diz que foi havendo terminado a criação no sétimo, ou seja, na viração. Quando estava terminando o sexto dia, o homem é criado, e quando o sétimo dia entra, o homem respira e vê, é a primeira imagem que ele tem, no primeiro instante em que ele foi criado para a vida, é a imagem do seu Criador.
Então o homem foi criado. É uma dedução lógica do texto. Na viração do dia, o homem também foge de Deus, da sua presença e da sua voz, na viração do dia. Aí fomos para o capítulo 12 de Êxodo, quando Deus começa a tratar a solução para trazer de volta o homem. Isso é chamado de a Páscoa, a festa da Páscoa. Quando Deus institui a festa da Páscoa, a morte de um cordeiro, e o sangue do cordeiro teria que ser colocado nas portas das casas do povo hebreu, e foi isso que marcou a saída do povo hebreu do Egito, do cativeiro do Egito, e foi conduzido para uma nova terra, a terra prometida. E aí começa o processo da redenção a ser revelado. E aqui no capítulo 12, diz que o cordeiro teria que ser sacrificado no crepúsculo da tarde. Você acha que isso é coincidência? O homem é criado na viração do dia, no sexto dia, claro, mas na viração. O homem se esconde da presença de Deus na viração do dia. Deus institui a Páscoa, a morte do primeiro cordeiro, e disse que o cordeiro teria que ser sacrificado no crepúsculo da tarde, isto é, quando a tarde já estiver acabando, para virar para um outro dia. Porque na época, os dias terminavam às 6 da tarde, e a partir das 6 da tarde começava um novo dia. Mas de qualquer maneira, o crepúsculo do dia, ou viração do dia para nós, não muda, porque é quando é do dia e passa para a noite. E o cordeiro teria que ser sacrificado nesse horário. Você acha que isso é coincidência? Agora, esse cordeiro, e agora vem o ponto para hoje, esse cordeiro, o primeiro cordeiro que foi sacrificado, e aí começa a apontar para o projeto e plano de redenção de Deus preparado para o homem, no sentido de começar a funcionar, a operacionalizar. Ele é na viração do dia. Mas esse cordeiro primeiro era um ato profético de um cordeiro que viria e seria definitivo. Você já sabe, se você tem um pouquinho de conhecimento da Bíblia, de que esse cordeiro é Jesus. Todo o Novo Testamento, todo o Apocalipse gira em torno do cordeiro. Digno é o cordeiro. Então, esse primeiro cordeiro foram 1500 anos antes de Jesus nascer. Ou seja, a partir do capítulo 12 de Êxodo, 1500 cordeiros foram sacrificados. Todos eles no crepúsculo da tarde, na viração do dia. Falando de quê? Da redenção. Quando chegou o momento de Jesus nascer e vir ao mundo, 1500 anos depois, olha o que, aí vamos entrar pelo topo momento agora. Aí entramos para João capítulo 1. Jesus aparece. E quando João Batista vê Jesus, eu estou no capítulo 1, versículo 29 do Evangelho de João, diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1500 cordeiros haviam sido sacrificados, e todos eles apontavam para o Cordeiro, que iria tirar o pecado do mundo, iria trazer de volta o homem para a sua presença, a presença de Deus. E que aconteceu com este Cordeiro Jesus? Não poderia ser diferente.
Em que momento ele teria que morrer? Não poderia ser em outra hora. As escrituras, elas são precisas. No tempo de Deus, no kairos de Deus. Ele não pode ser nem antes nem depois. No capítulo 22 de Lucas, quando Jesus vai participar da última Páscoa. A última Páscoa por quê? Porque todas as 1500 Páscoas anteriores apontavam para o Cordeiro. E todos os cordeiros haviam sido mortos na viração do dia. E quando então Jesus vem, no capítulo 22 de Lucas, ele fala assim para os discípulos: eu desejei ansiosamente esta Páscoa com vocês. Esta Páscoa. Jesus, com seus 30 e poucos anos de idade, havia participado de várias Páscoas. Com os discípulos, participou no mínimo 2 vezes. Ou 3 talvez. Mas ele disse: ansiei, desejei ansiosamente esta Páscoa. Por que essa ênfase? Porque nessa Páscoa ele iria assumir o seu papel de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e traz de volta e abre a oportunidade, abre a porta para que o ser humano retorne e tenha comunhão novamente com Deus. E em que horas, em que horário isso aconteceu? Capítulo 27 de Mateus, o versículo 45. Quando Jesus está para ser morto, lembra? Ele é o Cordeiro. Diz assim: desde a hora sexta, isto é, meio-dia, até a hora nona, isto é, 3 da tarde, houve trevas em toda a terra. E por volta da hora nona, isto é, 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Era mais ou menos 3 da tarde. Percebe? Quando ele diz estas palavras, nos evangelhos está revelado que Jesus falou 7 palavras. Quanto tempo passou entre uma e outra, não temos ideia. E também nunca vamos saber. E não nos interessa. Mas uma coisa é verdade: o tempo foi passando. E quando chegou a morte dele, diz o versículo 57, caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Para que ele veio? Para pegar o corpo de Jesus. Por quê? Porque não podia passar para o próximo dia, que era sábado. E os outros evangelhos mostram que houve uma correria. Por que ofereceram a Pilatos quebrar as pernas de Jesus? Porque eles disseram: está terminando o 6º dia e está chegando o 7º dia, e no 7º dia nós não podemos fazer nada, porque ele descansava no 7º dia. E o que aconteceu? Eles disseram: vamos quebrar as pernas dele, para que morra, porque ele não pode ficar vivo. E a ideia era quebrar as pernas dele, para que ele, agonizando como estava, já com as pernas quebradas, a morte seria acelerada e ele morreria talvez no início da noite, à meia-noite, em algum momento. Mas quando eles chegaram, porque eles não podiam passar do 6º para o 7º dia, Jesus já tinha morrido. Diferente dos outros 2 que estavam ao lado dele, que tiveram que quebrar as pernas, e assim eles poderiam, os soldados e as pessoas que estavam lá, irem embora para casa, e tinha que ir rápido. Está escrito nos evangelhos que tudo isso foi feito rápido, porque estava na viração do dia, estava no momento em que a sexta-feira terminava e o sábado iria entrar, e no sábado eles não faziam nada. Aí quebraram as pernas dos que estavam ao lado dele, mas as pernas dele, de Jesus, não quebraram. Porque na viração do dia,
Quando eles chegaram, os soldados chegaram, Jesus já tinha morrido. Porque assim como o homem se escondeu da voz de Deus na viração do dia, depois de ter sido criado na viração do dia e ter sido solucionado através da Páscoa, da morte do Cordeiro, no crepúsculo da tarde, agora a solução definitiva para que o homem que se escondeu da presença de Deus e teve medo da sua voz, voltasse a querer a presença de Deus, a querer ouvir Deus, a solução havia chegado. E aqueles 1.500 cordeiros que foram sacrificados no crepúsculo da tarde, isto é, na viração do dia, no fim da tarde para o início da noite, esses cordeiros eram símbolo, apenas símbolo do Cordeiro Jesus. E quando a realidade chegou, os símbolos deixaram de existir, os cordeiros animais, e agora o Cordeiro de Deus, João apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus, toma o lugar. E a partir desse momento, a solução para o homem poder retornar à presença de Deus, a amar sua presença, a querer ouvir a sua voz, a buscar intimidade com o seu Criador, havia sido solucionado para sempre. E isso também aconteceu na viração do dia. Acho linda essa história. É um raciocínio lógico. E que se você quiser, como eu, pode valorizar esse dia, essa hora. E de verdade levar a sério. Porque existe existe um toque de distinção nessa hora. Muito embora você possa buscar Deus, ouvir sua voz, curtir sua presença a toda hora e em qualquer lugar. Não estamos aqui dizendo que este momento seja único. Mas quem descobrir que existe um segredo na viração do dia, descobre algo que pode tirar muito proveito. Então eu convido você a analisar isto comigo, a pensar isto comigo. E de verdade, ter um encontro marcado com Ele na viração do dia. Então eu convido você a se envolver na adoração. Diga: Senhor, criaste o homem na viração do dia, o homem se escondeu de ti na viração do dia, mas na viração do dia trouxeste a solução definitiva para que o homem volte a ter comunhão contigo e não tenha mais medo nem da tua voz, nem da tua presença, mas ame, queira, deseje a tua voz e a tua presença. Envolva-se na adoração. Este momento, ele é um daqueles tesouros escondidos. Não é norma, não é regra. Ninguém pode criticar porque não faz, ninguém pode ser criticado porque faz. Assim como alguém pode ter uma hora marcada todos os dias, 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, para orar e orar a Deus e ter aquele momento com Deus, nós podemos fazer neste horário, quem puder, claro. Está todo mundo correndo no seu trabalho, no seu dia a dia, né? Mas eu, quando descobri isto, eu fazia no ônibus. Eu estava saindo do meu trabalho, eu ia no ônibus, eu ia naquele momento adorando, bendizendo o nome do Senhor, sem música, sem nada, apenas dizendo: que maravilha, que maravilhoso é saber esse segredo escondido que de uma forma ou de outra para alguns foi revelado. E assim nós vamos encaminhando. Espero que tenha sido esclarecedor para você. Você pode ver os áudios, ou melhor, os vídeos anteriores, tá? Viração do dia, juntar com o de hoje e formar, se que você não participou, então formar todo o raciocínio lógico desde o Gênesis até os evangelhos que eu trouxe no dia de hoje. Eu queria que nós orássemos nesse momento. E depois você continua com música, adorando ao Senhor. Pai, obrigado
por este momento, mais uma viração do dia. Um dos segredos mais lindos que eu pude descobrir. E eu não sou o autor, muitos descobriram isso antes de mim. É muito maravilhoso, Senhor, é lindo mesmo. E que cada homem, cada mulher que participou aqui nesta noite tenha sido tocado, ativado o seu espírito e o seu desejo de alguma maneira, conseguir ter um tempo para, na viração do dia, ter um instante contigo. Talvez não extensivo, mas intensivo esse momento. Eu te agradeço porque esta hora nos mostra o quanto tu estás desejoso de intimidade conosco. O quanto não podemos simplesmente falar contigo para te pedir coisas, para te dizer, nos protege, nos ajuda, nos abençoe, me dá dinheiro, me dá emprego. Tudo isso pode ser feito, mas este momento é um segredo de intimidade, de relacionamento, onde a única coisa que queremos é sentir a sua presença, ouvir a sua voz e desfrutá-la. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que trouxe de volta o homem para que não tenha mais medo da tua voz e me fuja da tua presença. Amém. Adore ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Adore.